projetar também para que você possa acompanhar a leitura do texto da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar, o tema do nosso sermão é firmes na promessa de Deus. Hebreus 6, de 13 até o 20. As promessas de Deus dão esperança. Diz assim o texto das Escrituras: considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, Deus, porque já pela segunda vez no dia de hoje nós podemos nos reunir com parte da tua igreja aqui para louvar o teu nome em culto solene, como o Senhor requer de nós que o façamos. E também, Senhor, temos a oportunidade de nos debruçarmos diante da tua palavra, para que o Senhor fale aos nossos corações e às nossas mentes. Queremos lhe pedir, Deus, que com o auxílio do teu Espírito nós entendamos a mensagem do Senhor, exposta na tua palavra, e que essa mensagem, Deus, mude completamente as nossas perspectivas de esperança, que nós olhemos para o Senhor mais confiantes, com o coração mais seguros em ti. É assim que nós oramos nessa noite, em Cristo Jesus. Amém e amém. Você tem esperança de que as coisas mudem? Pelo que você espera? Onde está fundamentado a sua esperança de mudança? Eu costumo dizer que, se você quiser conhecer os pensamentos de uma sociedade, você precisa ouvir os seus poetas, você precisa ler os seus escritores, você precisa ouvir as suas canções. O apóstolo Paulo fez isso muito bem quando ele estava pregando no Areópago. Ele, conhecendo tanto os autores da filosofia daquela época, quanto andando pelo panteão de deuses, viu que ali tinha uma edificação a um Deus desconhecido. E Paulo, quando foi pregar, falou: olha, eu li os seus escritores e eles dizem que vocês são religiosos, e de fato vocês são religiosos. Eu andando ali pelo panteão de deuses, vi que vocês têm estátuas de todos os deuses, e com medo de deixar algum de fora, vocês levantaram uma lá ao Deus desconhecido. É desse Deus desconhecido que eu vim falar. É claro que aquilo que a cultura fala é importante para que nós entendamos. Da mesma forma como, se você quiser saber quão bíblica é uma igreja, veja aquilo que ela canta. A igreja canta aquilo que ela crê. Da mesma forma, se você quiser saber como está uma sociedade, veja o que ela canta. É meio arrepiante se a gente for ouvir o que a nossa sociedade canta nos nossos dias. Mas há alguns tempos atrás, não tão distantes assim, nos idos dos anos 2000, uma banda de rock nacional escreveu uma canção que eu reputo ser muito bonita e que fala um pouquinho sobre a esperança que eles tinham naquele momento. Já mudou muita coisa de lá para cá. Mas mesmo assim, eu queria que você prestasse atenção para que você percebesse onde está a esperança. Pelo menos onde estava a esperança daquela juventude naquele tempo. Diz assim o poeta, o autor da canção: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando
dias melhores para sempre. O que é isso que muitos esperam? Você percebe que o autor fala de uma esperança e a canção é lindíssima. E você ouve aquela canção e se você não estiver muito atento, você começa a ficar esperando, mas não sabemos esperando o quê? Será que essa mudança que a sociedade espera até os dias de hoje ocorrerá de maneira aleatória? Será que de fato nós podemos esperar o dia em que nós seremos melhores per si? Por nossas capacidades? Olha o que ele diz: melhores na dor, melhores no amor, melhores em tudo. Nós percebemos que aquilo que a sociedade espera, embora ela não entenda que seja isso, mas ela espera redenção. No entanto, assim como essa canção não fala do alvo fundamental da redenção, a sociedade também espera uma redenção desassociada do seu Redentor. Isso é um problema. Isso é um problema porque essa expectativa acaba se tornando em uma expectativa utópica. Porque esperança verdadeira não é uma torcida. Esperança verdadeira não é um desejo de que as coisas melhorem. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que esperança verdadeira é uma certeza. Esperança verdadeira é uma segurança. Esperança verdadeira é uma convicção de que algo vai acontecer. Mas o que nós esperamos? Onde está fiada a nossa esperança? Ou será que nós cantamos canções, mais uma vez afirmo, belas como essa, e simplesmente esperamos, e esperamos, e esperamos? O autor aos Hebreus, quando ele vai tratar sobre essa parte de esperança, ele chama os irmãos a olharem para um fundamento muito sólido, no qual a esperança bíblica está firmada. É importante nós lembrarmos que a carta aos Hebreus, no seu conteúdo geral, ela foi escrita aos irmãos que estavam desanimados da fé. Ela foi escrita para a gente que estava deixando de congregar. Ele mesmo fala: gente, não deixa de congregar, como tem muita gente que já está se acostumando. A carta aos Hebreus estava sendo escrita a irmãos que estavam até mesmo abandonando a vida cristã, porque estavam se frustrando na sua esperança. Eles haviam mudado do judaísmo para o cristianismo, imaginando que essa mudança lhes traria alguns benefícios, e eles estavam redondamente enganados, porque na verdade, a partir do momento em que eles se tornaram cristãos, passaram a ser perseguidos. A partir do momento em que eles se tornaram cristãos, eles foram duramente provados no futuro, do fundamento da sua esperança. Porque agora a vida deles não estava mais aqui, mas apenas em Cristo. E nesse sentido, depois do autor de Hebreus ter traçado várias e duras exortações a esses irmãos, lembramos o sermão da última semana, no capítulo 6, quando ele começa dizendo: irmãos, está na hora de deixar para trás a criancice. Do capítulo 5, chamou aqueles irmãos de crianças: vocês não podem comer uma coisa pesada, vocês ainda precisam beber leite. E depois ele traça uma dura exortação sobre aqueles que estavam vivendo desregradamente no meio da igreja. É como se eles quisessem crucificar Cristo de novo. Embora ele venha sendo duro nas suas exortações, ainda a partir do versículo 9 ele já ameniza. Ele fala: irmãos, eu estou falando duramente assim para que vocês entendam a gravidade do pecado, mas eu tenho certeza de que isso não se refere necessariamente a vocês. Eu creio que vocês não vão abandonar, que vocês têm algo melhor por que esperar. E aqui nesses versículos, ele começa a dizer qual é o fundamento da nossa esperança. Por que nós podemos esperar da forma como nós esperamos? Esses mesmos irmãos que já foram corrigidos, agora são consolados, são fortalecidos, pela certeza de que podem desfrutar de toda a segurança da salvação vinda do Senhor. Pela certeza de que a sua esperança tem um fundamento. E sabe qual que é o fundamento da nossa esperança? A promessa de Deus. Quando nós, como cristãos, esperamos, nós não o fazemos como os não cristãos. É ruim a gente usar o termo mundo, né? Como se a gente fosse
Se fosse ETs fora do mundo, não é isso. Mas quando nós cristãos falamos de esperança, nós não fazemos como aqueles que não têm Cristo fazem. Que de fato a esperança deles está na sociedade, está que a sociedade melhore e evolua. E eu não sei você, mas embora nós estejamos vivendo numa sociedade muito mais tecnológica e muito mais confortável, quanto mais e tanto mais tecnológica e confortável ela está, quanto mais corrupta ela tem se tornado. Hoje nós temos nos assustado com as notícias que nos chegam. Antigamente a gente precisava esperar o Jornal Nacional. Eu sou do tempo ainda que quando começava o Jornal Nacional, a gente sabia que era 8 horas da noite. Depois até nisso eles começaram a mentir, né? Já não era mais às 8. Mas eu sou do tempo que o apresentador do Jornal Nacional, quando abria, lá terminava aquela propaganda, ele falava assim, em Brasília, pontualmente. 8 horas, né? Se você viu isso, eu sei que você é mais ou menos do meu... Mas eu era criança quando eu vi isso, tá? Só para avisar vocês, eu era muito menininho quando eu vi isso. Mas nós esperávamos o dia para ouvir as notícias. Hoje você tem as notícias no dia no seu celular, no seu tablet, no seu relógio. As notícias estão aí. E embora a sociedade esteja mais confortável, mais tecnológica, as notícias não melhoraram. Pelo contrário, elas pioraram. As informações que nós temos da sociedade, não é que a sociedade evoluiu e melhorou. É que a sociedade cada vez mais está se degenerando. De maneira que nós esperamos diferente daquilo que a sociedade espera. Eles esperam dias melhores aqui, aprimorados por eles aqui. Nós esperamos dias eternos. Dias que não estão fundamentados no aqui. E qual é o fundamento da nossa esperança? A promessa de Deus. Aqueles irmãos que estavam sendo exortados, aqueles que estavam desanimados, agora o autor olha para eles e fala, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu quero falar com vocês sobre esperança. E por que eu quero falar com vocês sobre esperança? Porque Deus prometeu algo para nós. E ele começa falando sobre isso. O fundamento da promessa de Deus. E qual é o fundamento da promessa de Deus? É o próprio Deus. Percebam que o autor nos diz nos versículos 13 até o versículo 15. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele, certamente abençoarei e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando o autor lembra aos irmãos das promessas de Deus a respeito da salvação deles e de como Deus era bondoso e longânimo para com eles, o autor traz um personagem que é muito importante, não apenas para a fé judaica, como era daquele momento, judaico-cristã, mas para a fé cristã até os dias de hoje. Ele relembra as promessas feitas a Abraão. E quem era Abraão? De tantos gigantes que nós vemos nas Escrituras no Antigo Testamento, Abraão era um dos enormes, um dos maiores deles. Foi em Abraão que Deus colocou, que Deus fez, chamou um povo para si. Ali no capítulo 12 de Gênesis, Deus disse para Abraão, você sai da tua terra, você sai da tua parentela. Lembrando que o pai de Abraão era um construtor de deuses, de imagens, de ídolos. O pai dele se chamava Terá, e o pai dele era um desses construtores de ídolos. Abraão, você sai do meio da idolatria, da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou abençoar todo mundo que te abençoar. E eu vou amaldiçoar todo mundo que te amaldiçoar, Abraão. Deus tira Abraão daquele lugar, e Deus em Abraão está fazendo um povo. Então, quando o autor de Hebreus traz à mente daqueles irmãos as promessas que Deus fez a Abraão, ele estava dizendo, vocês conseguem perceber o quanto Deus foi fiel? Nós estamos hoje aqui, milênios depois, ainda amparados, escorados e fundamentados nas mesmas promessas. Deus prometera muitas coisas a Abraão, que lhe abençoaria, que lhe daria posteridade no filho da promessa, que lhe multiplicaria a sua descendência e bendiria as nações da terra em Abraão. Entenda a profundidade da bênção. As bênçãos
a Abraão não eram, diga-se de passagem aqui, a gente não vai ver nenhuma bênção necessariamente ligada a questões daqui terrenas. Mas ele diz: Abraão, em você, na tua posteridade, no povo que eu vou levantar de você, todas as nações da terra serão benditas, de forma que hoje, eu e você, pela fé em Cristo Jesus, somos considerados filhos de Abraão, nos tornamos o Israel de Deus, o povo escolhido de Deus, porque Deus continuou firme na sua promessa. Ela não mudou. Mas perceba que quando o autor fala, considere a promessa feita a Abraão, embora todos aqueles irmãos naquele momento soubessem de cada uma dessas promessas, ele deixa claro que o fundamento da esperança não era Abraão, mas o fundamento da esperança era o Deus que fizera as promessas. Não era na fidelidade de Abraão que eles deveriam estar fiados, mas na fidelidade do Deus que chamou Abraão. Haja vista que Abraão falhou desde o começo da promessa, irmãos. O que foi dito logo de início? Sai da tua terra e da tua parentela. Abraão saiu e já levou com quem? Levou quem junto? Já arrastou Ló com ele. Nós poderíamos dizer que Abraão queimou na partida, logo na saída. Em vez de sair da terra e da parentela, ele saiu da terra e levou a parentela. Isso deu problema para Abraão. Deus abençoou Abraão, ele enriqueceu. Mas Deus disse que ia abençoar todos que estivessem com Abraão. Ló estava com Abraão e Ló enriqueceu. E os pastores de Ló, juntamente com os pastores de Abraão, começaram a ter problemas, porque o rebanho era muito, não tinha pastagem para todo mundo. Eu imagino os pastores no campo falando: não, mas isso aqui é para as ovelhas de Ló. Não, isso aqui é para as ovelhas de Abraão. Mas por que aconteceu esse problema? Porque Abraão não deixou a sua parentela, ele trouxe. E chegou num dado momento que eles precisavam se separar. E a separação ali, embora pareça consensual, não foi assim um bom negócio para Abraão. Abraão, um homem de paz, chegou ali para seu sobrinho, Ló, falou: olha, escolhe para onde você quer ir. Ló falou assim: vamos rachar a terra meio a meio, vamos ficar bom para os dois lados. Ele falou: não, eu vou para o lado verde, você fica aqui com o deserto. O problema é que no lado verde tinha duas cidades complicadas, Sodoma e Gomorra, e Ló foi para lá. E a gente viu que vai dar problema depois até lá. Que Abraão tenta se interpor. A Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, e o seu sobrinho estava lá já, sem mais patrimônio, sem honra, sem palavra, a ponto que as suas filhas não confiavam nele, nem a sua mulher. Já vemos outro problema com Abraão. Mas não apenas isso. Abraão, esse mesmo que recebeu a promessa. Logo que ele saiu, ele era casado com uma senhora, provavelmente uma das mulheres mais lindas que pisou na face da terra, a irmã Sara. A irmã Sara aqui já era uma jovem de uns 70 anos de idade. E ela era tão linda que ela era cobiçada por onde ela passava. Pelos príncipes, pelos reis. Era uma mulher mais linda do que as mulheres na sua juventude. E Abraão, em vez de cumprir aquilo que Deus nos diz acerca da sua esposa, ele tentou proteger quem? A sua própria vida. E por 2 vezes, ele entregou a esposa para se proteger. Por 2 vezes ele falou: fala que você é minha irmã para eles não me matarem. A gente olha daqui para lá e a gente não entende muito a gravidade do que era isso. É como se alguém chegasse na porta da sua casa, achasse a sua esposa bonita e falasse assim: cadê o homem dessa casa aqui? Eu vou matar esse homem aqui para ficar com a mulher. Fala: não, fala que você não é minha mulher, não. Pode ir com ele, vai de boa. Eu acredito que nos dias de hoje, talvez as mulheres falem: agora eu vou mesmo. Mas Abraão não protegeu a sua esposa. Por 2 vezes ele mentiu, tentando proteger a si mesmo, entregando a sua esposa, completamente contrário ao padrão que Deus estabeleceu dos relacionamentos. O marido deve estar disposto a dar a vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. Abraão estava disposto a entregar a sua esposa para manter a sua vida. Mais para frente, você vai encontrar esse mesmo Abraão.
sucumbindo à proposta da sua esposa. Porque Deus havia lhe prometido um filho, mas estava demorando, e eles já eram idosos. E aí a irmã Sara falou: Abraão, eu não vou ter mais filho, eu estou consolado na ideia dela. Faz o seguinte, toma a minha empregada aqui, Agar, deite-se com ela, tenha um filho com ela. Como ela é minha propriedade, o filho que você tiver com ela também será uma propriedade minha, e eu terei como um filho meu. Abraão, como homem de Deus, poderia falar: não, Sara, não é assim, estabelecido. O padrão de Deus é diferente, mas ele fez isso. Deitou-se com Agar, teve um filho com Agar, Ismael. Quando você vê lá o Hamas entrando em Israel, lembre-se do nosso irmão Abraão, porque os islâmicos são a raiz de Ismael. Deus disse: eu vou multiplicar os seus filhos, como a areia do mar. Quais são as duas grandes religiões monoteístas do mundo? Cristianismo e islamismo. Raiz de Abraão e raiz de Isaque e raiz de Ismael. Ambos filhos de Abraão. Todas as vezes que Abraão tentou dar um jeitinho, ele se complicou. É por isso que, embora Abraão fosse lembrado como alguém sobre quem a promessa de Deus perdurara, o autor de Hebreus diz: olha só, o fundamento da promessa não é Abraão, porque uma vez que Deus não tinha ninguém superior para jurar, Deus jurou por si mesmo. Quando nós nos casamos, você vai fazer, o casamento é um juramento que nós fazemos aí diante das leis do país. Mas para que o casamento seja validado diante das leis, nós precisamos comparecer, o casal precisa comparecer diante de um juiz de paz, alguém que está imbuído de autoridade superior, para dizer: olha, as promessas que foram feitas aqui, elas são fiéis e elas são válidas. O compromisso que eles estão assumindo aqui são fiéis e são válidos, né? Hoje já mudou o nível de compromisso, né? Eu descobri isso, na verdade, há 28 anos atrás, quando eu fui fazer o meu compromisso, lá com a dona Patrícia. Nós íamos casar com comunhão total de bens, mas já não existia mais, já era proibido naquela época. Não tinha mais comunhão total de bens. Se bem que eu não sei o que eu ia comungar, tanto assim que eu só tinha 2 gatos. A única coisa que eu tinha para comunhão total de bens, né? Não era muito bom negócio. E eu descobri que ali os regimes mudaram. Era comunhão parcial de bens ou não comunhão de bens. Eu confesso que alguém que case sem comunhão de bens precisava repensar se está correto casar. Se você não confia nas pessoas para os bens que você tem, você vai confiar a vida para essa pessoa? Quando alguém comenta assim: não, a gente não tem comunhão nenhuma de bens. Então vocês não têm comunhão nenhuma de nada. Que ninguém está querendo oferecer para o outro a seguridade que ele tem. E, na verdade, é isso que a justiça faz. Ela lega a seguridade das leis do Estado. Mas quando você vai, você comparece diante de alguém imbuído dessa autoridade, não tendo ninguém com autoridade maior do que Deus. Deus fez a promessa jurando por si mesmo. Eu garanto. É a minha palavra. E da mesma forma como Deus prometera a Abraão, também assim é conosco. Todas as promessas que Deus fez acerca de nós irão se cumprir. O próprio autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, diz: aquele que fez a promessa é fiel. Ele é o fundamento da nossa esperança. Aquele que diz: eu vou fazer, vai fazer. Deus prometeu nos amar, Deus prometeu nos salvar, Deus prometeu cuidar de nós, Deus prometeu habitar em nós por meio do seu Espírito, Deus prometeu nos manter salvos, porque se a salvação dependesse da gente mesmo, nós perderíamos ela. Que nós somos iguais a Abraão. Muitos de nós, logo depois do primeiro amor, a gente já queima na largada. Muitos de nós, até mesmo quando não queremos, pecamos por mente, palavras e ações. Muitos de nós dizemos crer em Deus e vivemos uma vida fugaz, distante de Deus.
Por isso, o fundamento da nossa esperança não é nem mesmo a nossa própria fidelidade, mas é o Deus que fez a promessa. Não tinha ninguém maior que ele para jurar, e ele jurou por si mesmo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Deus que não desiste, é Deus que mantém a sua palavra. É Deus que continua abençoando, não porque mereçamos as bênçãos, mas porque Ele diz, eu vou abençoar. É Deus quem sustenta a igreja, não é porque a igreja é boa, mas porque o Deus que é dono da igreja é bom. Então isso deve ser o fundamento da nossa esperança. Assim como Abraão esperou por 25 anos, desde o momento em que Deus lhe prometera um filho, até o momento que ele experimentara o cumprimento da promessa em Isaque. O próprio autor de Hebreus afirma que Abraão esperou pelo cumprimento da promessa que Deus lhe prometera, e ele recebeu o que fora prometido. O mesmo Deus que se aliançou com Abraão, resolveu aliançar-se conosco, em Abraão. Nos chamou para ser seu povo, e ele não desiste de nós. Não é porque ele é um Deus teimoso. Tem gente que fala, não, pastor, Deus é teimoso. Não, Deus está longe de ser teimoso. Existe uma diferença entre convicção e teimosia. Convicção é quando você se mantém firme naquilo que é correto, mesmo quando todas as pessoas estando erradas e são contrárias àquilo que é correto. Isso é convicção. E teimosia é quando você se mantém firme no erro, mesmo as pessoas apontando o caminho correto, você não quer largar o erro. Isso é teimosia. Deus não é teimoso, porque Deus não caminha em erro. Ele é santidade pura, Ele é santidade plena. E Ele prometeu que iria nos salvar e queria nos amar até o fim. E Ele foi as últimas consequências. Tal qual Abraão prefigurou uma figura linda de entrega, e Isaque foi tipo de Cristo quando Abraão entregou o seu filho. Deus entregou o seu filho, com uma diferença. Em Abraão, Deus providenciou um cordeiro para salvar Isaque. Em Cristo Jesus, Ele se tornou o cordeiro que foi sacrificado pelos nossos pecados. Então, quando nós falamos de esperança, a nossa esperança não é como a esperança que nós vemos por aí. A nossa esperança tem um fundamento. E o fundamento é o próprio Deus que prometeu. Tudo isso para mostrar que nós podemos esperar com confiança no Senhor, mesmo que algumas vezes o cumprimento da promessa demore. A gente tem uma dificuldade de esperar, não tem? Já teve experiência de orar por uma circunstância por anos? Por uma conversão? Por alguém que você ama? Por anos? Eu tive uma experiência parecida com isso na conversão do meu pai. Por muito tempo, logo no início da minha conversão, eu não queria que Deus salvasse meu pai. Eu queria que Deus salvasse qualquer pessoa no mundo, menos o meu pai. E uma vez eu falei isso com o meu pastor. E o meu pastor amorosamente falou também, com um filho desse aí, ninguém vai ser salvo mesmo não, ninguém merece um filho igual a você. Carinhosamente, meu pastor falou assim comigo. E eu entendi que eu estava fazendo tudo errado. Deus poderia salvar qualquer pessoa, inclusive o meu pai, que estava numa situação difícil. E a partir dali, irmãos, eu comecei a orar pelo meu pai. E foram longos anos orando. Eu cheguei a sonhar com meu pai sendo diácono da igreja. Eu sei que ele ia dar um trabalho doido para o pastor. Mas eu era o pastor que ia resolver, não era eu. Então eu sonhava com ele sendo um diácono da igreja, trabalhando na igreja. E quando parecia que as coisas iam melhorar, meu pai foi acometido de um câncer em um estágio terminal. Eu já contei para vocês aqui toda a história de como Deus tratou. Mas eu vi cumprida a promessa de Deus nos últimos instantes.
na última hora. Um homem completamente embrutecido, sendo quebrantado pelo poder do Espírito Santo. E eu ouvi da boca dele: filho, agora eu estou pronto. Eu quero firmar um compromisso com Jesus. Nem passou pelas águas do batismo, meu pai. Mas o ladrão da cruz também não. Então nós estamos tranquilos. Como diria aí no direito, há jurisprudência para isso. Havia uma grande jurisprudência. O Salvador o alcançara. Nós podemos confiar, porque a nossa esperança está fundamentada na promessa daquele que é fiel. Segundo aspecto, a nossa esperança está fundamentada no fundamento da promessa e também na segurança da promessa de Deus. Ela não é apenas muito bem fundamentada, ela é uma promessa segura. Os seus fundamentos são firmes, são inabaláveis. A partir do versículo 16 diz: quando a pessoa faz um juramento, ela invoca alguém maior que ela. E sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Veja que afirmações maravilhosas o autor de Hebreus faz aqui acerca da segurança que nós podemos ter nas promessas de Deus. O fato delas estarem fundamentadas na palavra imutável de Deus fez com que Deus assumisse um juramento, uma obrigação para com a sua palavra em nosso favor. Mesmo não havendo nada maior do que si mesmo para jurar, Deus se interpôs ao juramento, sendo ele mesmo fiador. Quando o texto diz aqui que Deus também se comprometeu por meio de juramento, Deus se interpôs como fiador do cumprimento da palavra. Você já foi alugar casa aqui em Maringá alguma vez? Quem já teve essa experiência maravilhosa, né? Você vai alugar uma casa, você mostra lá que você pode pagar, tem seu comprovante, pagamento, tem todas as coisas lá, mas ele falou: não, nós precisamos de 2 fiadores. Aqui em Maringá não é um só, não. São 2. E cada um com 2 imóveis. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles querem que você tenha alguém que possa oferecer garantias para caso a sua palavra seja quebrada, eles possam ter a garantia de que alguém está assumindo o compromisso no seu lugar. Quando o texto nos diz que Deus fez um juramento que implica em obrigações, significa que Deus, no ato da sua aliança, no ato da sua promessa, ele tomou sobre si a responsabilidade de manter a promessa firme dos 2 lados. E ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. E ele colocou uma garantia. E sabe qual é a garantia? O seu filho na cruz do Calvário. Nós não vamos dar conta. Mas nós temos lá um penhor muito bem firme, que é o sacrifício de Cristo Jesus. Ele mesmo assumiu um compromisso consigo mesmo em favor daqueles que são seus. Então essa aliança, essa promessa, ela não tem apenas um bom fundamento, mas ela tem uma segurança. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos o pendor, nós vemos a nossa fiança ali, nós vemos a segurança de que Deus irá cumprir a parte dele. E se nós falharmos, o seu filho morreu no nosso lugar. O seu filho pagou a nossa dívida. Deus fez a promessa e se interpôs como esse fiador por meio de juramento. Isso precisa nos dar segurança. Segurança de confiar nele. Porque Deus não muda de ideia. Deus não se atualiza. Quem é afeito à tecnologia aí já experimentou. Tudo que você compra tem que atualizar.
A Isabela ontem aqui no Happy Day ganhou uma Alexa. Está desde ontem conversando com essa Alexa lá em casa. Alexa, imita isso. Alexa, faz aquilo. Alexa, aquilo outro. Tá lá se divertindo, conversando com a Alexa. Mas ontem foi muito interessante que logo que ligou a Alexa, ela foi perguntar uma coisa para a Alexa lá sobre qual era o modelo dela. Ela falou, não, a gente já está precisando de uma atualização. Ela nem chegou em casa. Já estava precisando ser atualizada. Assim são as gadgets do nosso dia. Os tablets, televisão, celular. Os carros já estão atualizados, né? Quem é bem mais antigo aqui vai lembrar que tinha os carros lá, os DKV, 3 cilindros, né? Quando falaram de lançar os carros 3 cilindros hoje em dia, você fala, meu Deus, vai ser igual aos DKV. Os carros 3 cilindros hoje voam. Tubo, você fala, meu Deus, motorzinho desse tamanho, leva aquela máquina. Tudo atualizado. O mundo mudou, a tecnologia mudou, mas Deus não mudou. Não há uma atualização sequer em Deus. Deus não precisa ser atualizado, porque Ele continua sempre sendo aquilo que é. Não há mudança em Deus, não há sombra de variação em Deus. Ele não está sujeito às mudanças do nosso tempo, Ele não está sujeito às nossas tecnologias, Ele não está sujeito às nossas mudanças emocionais, Ele não está sujeito aos problemas desse mundo. Ele continua sendo o que sempre foi, eterno. Deus não está sujeito às intempéries, às guerras, às transformações sociais, à evolução da tecnologia. Deus não pode ser modificado ou mudado em absolutamente nada. Ele é sólido. Ele é como uma rocha eterna, inabalável, imutável. E isso nos traz segurança. Nós vemos várias vezes os textos falando de nós, que nós devemos edificar a nossa vida sobre a rocha. É a segurança. As promessas de Deus são invariáveis e confiáveis, porque Deus é invariável e confiável. Nós mudamos. Tem dia que a gente acorda mais animadão, tem dia que a gente está meio deprê. Tem dia que você quer acordar e abrir a janela do seu quarto e ver, deixar a luz entrar, ver aquele céu azul, a brisa inundar o seu quarto. Tem dia que você pudesse, você blindava a janela do seu quarto, a porta do seu quarto, você não queria nem sair de lá de dentro. Deus não é assim. Ele não tem essas variações. Não tem nenhum dia que Deus fala, hoje eu não queria nem domingão, hoje estou cansado. O povo vai fazer culto hoje, eu queria ficar quietão aqui no céu. Não vai ter isso com Deus. E nem vai ter um domingo que Deus acorda mais cedo e fala assim, bora lá, hein? Estou esperando, só tocar que eu estou aí. Deus é invariável. Isso nos traz muita segurança. Isso nos traz muita segurança, porque é por causa dessa invariabilidade de Deus que nós podemos crer nas suas promessas. As promessas de Deus são confiáveis porque Ele é confiável. Quando Deus prometeu a Abraão um filho, Ele fez o juramento em seu próprio nome. O juramento era tão confiável como o seu próprio nome. E mesmo na velhice, aos 100 anos, Abraão teve relações com Sara. Aos 90, e eles geraram um filho, o filho da promessa, porque Deus não está limitado nem às nossas próprias limitações corporais. Aquilo que Ele disse, irá cumprir. Por conta do caráter de Deus, a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Deus não volta atrás. A palavra dele é firme, é segura. Portanto, nós que nele nos refugiamos, versículo 18, estamos firmemente seguros e nos apegamos à esperança posta diante de nós. A imutabilidade de Deus faz com que suas promessas sejam firmes e imutáveis como Ele mesmo é. Então perceba, por que nós podemos esperar? Por que nós podemos ficar firmes na promessa? Porque o fundamento da promessa é o próprio Deus. Porque a promessa é segura tal qual Deus é.
Porque o resultado da promessa nos dá esperança. Olha o que nos diz os versículos finais. Final do versículo 18, início do versículo 19, diz que nós podemos nos apegar seguros à esperança que está posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Quando nós entendemos o fundamento das promessas de Deus, que é o próprio Deus, e quando nós entendemos que, além de estar fundamentado e ancorado no caráter de Deus, nós temos a segurança de que Deus não muda, nós somos inflamados pela esperança no cumprimento da promessa, porque nós temos a certeza de que esperança para nós não é mera expectativa, é convicção. É isso que nós cremos. E esse é o resultado da promessa de Deus, gerar em nós uma firme esperança. Diz-nos o versículo 19, essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Eu gosto dessa figura da âncora. Embora nos tempos bíblicos, quando eles falavam em âncora, eles não tinham embarcações tão grandes como nós temos nos nossos dias. Quando a gente vai olhar o que uma âncora faz, a gente fica meio abismado. No começo do ano eu estava em férias e nós estávamos ali no Porto de Santos, esperando para dar um passeio naquelas escunas ali. Enquanto nós estávamos ali esperando, começou a passar navios. Nós estávamos bem na entrada do Porto de Santos, começou a passar navios. Passou um navio descomunal, gigantesco, uma coisa assim enorme. E ali nós descobrimos ali um site, um aplicativo que contava tudo sobre o navio. Inclusive se o navio estava chegando no porto na hora certa. Falava de onde o navio vinha, do que ele estava carregado, qual era a carga que tinha aquele navio, que ele estava indo para tal lugar e a tal hora ele ia estar ali no Porto de Santos. A gente estava vendo tudo aquilo. E eu fiquei maravilhado com aquele navio gigantesco, quando não vem outro, quase 2 vezes maior do que aquele. E adentrou aquele porto. E essas grandes embarcações enormes, descomunais. Se eu não me engano, um dos navios que nós vimos lá tinha para lá de 250 metros. Era um senhor do navio. Gigantesco, carregado de contêineres, incontáveis contêineres. Mas esses navios, monstruosos, gigantescos, quando necessário, são amparados. Ou como o próprio verbo diz, são ancorados por uma pequena peça. Uma única peça. Que os mantém firmes, mesmo no meio da tempestade, que é a sua âncora. É claro que quando nós falamos de âncora de navio, se nós formos chegar perto de uma âncora, a gente vai ver que é um negócio gigantesco. Mas em relação ao navio, ela é como um brinco numa orelha de uma mulher que fica ali pendurado. E você vê aquela âncora ali. E depois é lançado ao fundo do mar. E segura nas embarcações. Versículo 9, o autor da carta aos Hebreus diz que a esperança que Deus nos dá, fundamentada nas suas promessas, é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. A nossa alma é ancorada nessa esperança. E pode vir as tempestades. Podem vir os problemas e podem vir as intempéries. E o mar muitas vezes bate forte sobre nós. E os ventos sopram bravios sobre nós. E os problemas advêm às nossas vidas. Mas a âncora que é a esperança em Cristo nos mantém firmes e seguros. Em que nós esperamos? Esperamos no Deus que fez a promessa. Qual é a sua promessa? Cristo Jesus. Ele é o que sustenta a nossa vida nas tempestades. Tal qual uma âncora sozinha consegue estabilizar uma embarcação gigantesca. A nossa esperança em Cristo, e somente ela, é capaz de nos manter firmes, aguardando o cumprimento da promessa.
Se os nossos poetas dizem, vivemos esperando por dias melhores, nós podemos dizer a eles, vivemos esperando o dia de Cristo. O dia em que Ele virá. E Ele virá e não tardará. A nossa esperança se concretiza quando nós olhamos para a obra de Cristo por nós. E aqui o autor de Hebreus, ele termina esses versículos de maneira maravilhosa. E ele rememora a figura do templo de Jerusalém, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para além do véu no Santo dos Santos para oferecer oferta em nosso lugar. E a gente sabe que o ritual era pesadíssimo, seríssimo, era sacrossanto, de maneira que o sumo sacerdote precisava cumprir à risca cada ordenança, cada paramento que lhe fora pedido por Deus. E ele adentrava ao Santo dos Santos, e se ele cumprisse cabalmente aquilo que Deus lhe pedira, ele não era fulminado, e Deus aceitava a oferta em nosso favor. O autor de Hebreus termina essa porção dizendo que essa esperança que nós temos confiadas em Deus é firme e confiável para a nossa alma, e que ela nos conduz até o outro lado da cortina, o outro lado do véu, para o santuário interior. Ou seja, a nossa esperança nos conduz à intimidade com o nosso Deus. Podemos adentrar a presença de Deus em Cristo Jesus, sem sermos fulminados pelos nossos pecados. E olha o que ele diz no versículo 20, isso para mim é lindo demais. Ele fala, Jesus já entrou ali por nós, irmãos. Jesus já fez o trajeto. Jesus inaugurou no seu sangue um novo e vivo caminho. Ele se tornou o nosso sumo e eterno sacerdote. E nós podemos estar firmes na esperança de que nós entraremos também. Porque quem fez a promessa é fiel. E nós podemos aguardar. O resultado da confiança na promessa é uma fé fortalecida na esperança de Cristo Jesus. De que por meio de Cristo, eu e você somos aceitos diante do Pai. E não somos fulminados, porque todo o castigo do nosso pecado foi depositado sobre Cristo, na cruz do Calvário. Meus irmãos, o mesmo Deus que exorta os hebreus e a mim e a você ao crescimento espiritual, o mesmo Deus que nos fala duramente para evitar que nós esmoreçamos na fé, é o Deus que nos fortalece na esperança, que nos mostra que nós podemos confiar nele, porque ele decidiu nos amar e ele não vai voltar atrás. Ele continua nos amando. O Deus que resolveu nos salvar, o Deus que nos elegeu em Cristo Jesus, é o mesmo Deus que não muda os seus propósitos. É o mesmo Deus que, apesar das nossas falhas, continua firme naquilo que prometeu. Você tem esperado por algo melhor? Você tem esperado por dias melhores? O mundo está esperando. E, infelizmente, de maneira frustrada, por uma mudança que saia do próprio mundo ou das relações sociais, uma mudança que emane do homem, nós esperamos pelo Deus que fez a promessa. A esperança do mundo é torcida, expectativa de que venha algo melhor. A nossa esperança é certeza de que aquele que há de vir, virá e não tardará. E ele nos levará para si. Que o nosso coração esteja muito bem fundamentado, ancorado nessa esperança, firme e fiel. Que isso nos dê segurança para continuarmos firmes, servindo e amando a Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor nosso Deus, nós
Queremos te louvar, queremos te bendizer pela tua palavra que nos traz esperança. Palavra essa que é o firme fundamento de tudo aquilo que aguardamos e esperamos. Obrigado, Senhor, pela tua boa mão. Obrigado pela tua condução nas nossas vidas. Obrigado porque nós podemos ler as Escrituras, Deus, e encontrarmos nelas o fundamento daquilo que nós podemos esperar. O Deus que faz promessas é o Deus que as cumpre. É o Deus que não permitiu que nenhuma das suas promessas ficasse para trás. Cumpriu todas. E nós só aguardamos hoje o cumprimento da volta do Salvador Jesus. E temos a certeza de que nós subiremos com Ele. Não por méritos nossos, mas confiados naquele que fez a promessa. Obrigado, Senhor. Que isso nos traga segurança. Que nós olhemos para Ti e descansemos nas Tuas boas